não é raro, eu posso dizer para vocês que é até comum, a gente fazer um diagnóstico de uma criança com um transtorno mental, um transtorno psíquico. Essa criança começa a fazer uma curva de evolução absurdamente grande. 6, 12 meses depois, todos aqueles sintomas e sinais que eram realmente prejudiciais à vida daquela criança somem. E aí fica aquela, mas erramos o diagnóstico? Não, mas o diagnóstico era absurdamente claro quando ela tinha 3 anos de idade. Agora com 4 anos ela não tem mais nada. E aí? Às vezes as famílias me perguntam, eu falo, olha, você acredita no que você quiser. Eu acredito que isso é milagre, isso é fé, isso é oração de pai, é pedido de mãe, é misericórdia de Deus. Eu sou o Dr. Tiago Castro, pediatra, professor, palestrante e pai de 2 crianças autistas que inspiram minha jornada. Minha missão é ajudar famílias e profissionais a compreender o autismo através da ciência e vivência. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer um podcast mais leve, mais tranquilo, principalmente para apresentar ao público e com temas específicos de saúde, de nutrição, da saúde não apenas física e mental, mas como nós falamos também, acabaram de comentar ali, né, sobre gastronomia, a parte alimentar, o que é importante, quais são os hábitos bons, sobre procrastinação, sobre performance, sobre neurociência, sobre sono. E eu gostaria de saber de vocês, no que vocês viram nos últimos anos e principalmente nos últimos 12 meses de idade. Onde está a maior dor do público de vocês para que a gente possa ajudar, para que as pessoas já entendam o que nós vamos falar aqui? Na parte principalmente de saúde física. Complicado, né, eu jogar essa pergunta do nada. Não, mas é importante. O que eu percebo muito nas pessoas é depressão, ansiedade, essa questão, esse problema com sono. Mas as pessoas também têm muitas dúvidas e curiosidades da parte médica. Eu percebo isso. Você percebe alguma coisa? Eu acho que a vida está muito agitada, né? Perfeito. Então, assim, eu acho que cada um desses dias da Ânima, ela vai conseguir ir montando de volta um caminho. Então, quando a gente fala muito de espiritualidade, mas fala também da saúde, na novena agora, na Desafio da Quaresma, que foram 40 dias de live lá, nós fizemos muita live. E quando a gente ia percebendo as coisas, até uma noite eu me lembro que eu disse, olha, você está com problema de sono? Então por que você não reza o Salmo 133? A oração da noite do peregrino. E no dia seguinte as pessoas diziam, né? Diziam, olha, eu rezei e foi bom e eu consegui dormir. Que bênção. Ou então o Salmo 33, né? De todas as angústias me livrou o Senhor Deus. Então, qual a angústia que você está nesse dia? Claro, eu não sou médico e também não vou ficar apenas receitando oração. Tem gente que precisa do médico mesmo. Sim. De verdade, Sim. de remédio durante um tempo, de tratamento, né? E eu acho que isso vai ser um complemento. Porque diz a Bíblia que o homem é espírito, alma e corpo. Sim, então não adianta tratar um pedaço só. Exatamente. Uma coisa que a gente sempre fez, sempre. Antes de ter podcast, quando a gente rezava com as pessoas, fazia as transmissões, a gente nunca falou assim, então reza que vai passar. A gente sempre disse, reza e vai ao médico. E ouve o que o médico fala. Ouve o que o médico está dizendo. Sim. Se é necessário um remédio, tome um remédio, porque a medicina foi criada por Deus, os médicos estudam para isso, e muitas vezes uma doença, que é uma doença psíquica e tudo, você somatiza, mas ela passa para o corpo. E quando ela passa para o corpo, você vai precisar usar alguma coisa ali para barrar aquilo. E tem alguns adventos da medicina, e eu vou falar aqui como médico que atende transtornos infantis. A gente não tem explicação. Não é raro, eu posso dizer para vocês que é até comum, a gente fazer um diagnóstico de uma criança com um transtorno mental, um transtorno psíquico. Essa criança começa a fazer uma curva de evolução absurdamente grande. 6, 12 meses depois, todos aqueles sintomas e sinais que eram realmente prejudiciais à vida daquela criança somem. E aí fica aquela, mas erramos o diagnóstico? Não, mas o diagnóstico era absurdamente claro quando ela tinha 3 anos de idade. Agora com 4 anos ela não tem mais nada. E aí? Às vezes as famílias me perguntam, eu falo, olha, você acredita no que você quiser. Eu acredito que isso é milagre, isso é fé, isso é oração de pai, é pedido de mãe, é misericórdia de Deus. Porque qual que é a explicação? Se eu fecho todos os critérios, mas muito bem fechados, e 12 meses eu não fecho mais nada, mas o tratamento é para isso. Tá, calma lá. Eu sei o que é um transtorno psíquico. O tratamento ele funciona, mas dessa maneira, dessa forma, Tiago, mas aí você vai estar plantando aqui esperança nas famílias. Amém.
Porque o pai que ora no pé dos seus filhos ajuda. Porque aquele que ora também, ele luta. Ele não, a pessoa que entende da fé, ele sabe que não é só orar. É orar e trabalhar. Exatamente. Tem que a labuta. Exatamente. E falando às vezes nisso, amor... esperam, né? Exato. Só o milagre, mas não querem agir, Sim. né? Como foi essa parte fé e saúde, fé e tratamento? Desculpa, eu vou perguntar para ela, Claro. né? Porque como é um processo, é novo isso aqui pra gente, né? E eles não são entrevistados que são da área da saúde, da nutrição e tudo mais. Exatamente. Como foi essa questão justamente da fé, da saúde, da medicina na vida dos seus filhos que são e que receberam o diagnóstico de transtorno espectro autista? Bom, um processo diagnóstico, né, ele vem movido de uma série de sentimentos. Você como psicóloga, né, Kênia, deve ter um pouco de entendimento também dessa área, né? Um pouco não, né? Total entendimento dessa área. E pra mim foi um processo difícil e doloroso porque eu passei por uma depressão pós-parto. Então, quando houve o diagnóstico do Noah, foi um processo que realmente foi um levantar do Senhor na minha vida. Foi um encontro de propósito, porque o meu filho precisava de mim naquele momento. Então, eu acredito que a fé, né? Acredito não, né? Foi a fé que realmente me levantou naquele momento. Por quê? Porque Deus falou, não, seu filho precisa de você. Você não tem como ficar prostrada no formato que eu estava. Então... a gente tende a falar muito sobre família e sobre fé porque foi realmente o que mudou a nossa vida e a nossa história, né? As pessoas podem acreditar que não, que somente a ciência é prática, mas nós acreditamos que realmente o Senhor fez um grande milagre na vida do nosso filho. E não que nós não tenhamos dificuldades, né? Nós temos 2 filhos, inclusive o Mateu também recebeu o diagnóstico de autismo. O Mateu tem apenas 1 ano e 3 meses. Só que a história dele já começou totalmente diferente porque nós tínhamos informação. E através desse podcast vai ser muito importante porque essa informação vai chegar mais longe. Sim. Então, o que nós não tínhamos com Noah naquela época, né? Porque não existia essa informação. Isso que a gente está falando há 7 anos atrás. 7 anos atrás, porque o Noah tem 8. A gente começou esse processo de diagnóstico perto de 1 aninho. Não existia o que a gente tem hoje de informações. Então, com certeza que tenhamos mais diagnósticos precoces, como o do Mateu hoje, com informação a muitos cantos e que as pessoas realmente possam intervir desde cedo e ter grandes ganhos e não precisar passar pelo que nós passamos, que em outra hora era muito mais difícil. Havia né? muita desinformação. O diagnóstico era diferente há 7 anos atrás. Como era há 10, 15, 20 anos atrás. Quando as pessoas falam, olha, existe mais autismo hoje, fala, proporcionalmente até existe, mas é porque há 15, 20 anos atrás as pessoas não recebiam diagnóstico. Ele era às vezes taxado como o tongo, o estranho, o nerd, o esquisito, mas ele não recebia o diagnóstico. Somente casos muito graves, Exato, né, amor? eu ia falar. E os casos de maior nível de suporte, porque o de menor nível de suporte não recebia, de fato, esse diagnóstico. Ninguém nem notava muito, né? Não. É. As pessoas só se apegavam naqueles personagens de filmes que eram muito característicos. Estereotipado. Exatamente. E as crianças que tinham dificuldades passavam por processos depressivos. Por quê? Porque não recebiam diagnósticos ou realmente era aquela criança estranha, que as pessoas viam que existia alguma coisa, mas não sabiam dar o nome. Tanto é que quando essas pessoas mais velhas depois falam, olha, eu descobri o meu diagnóstico e fala para a família, todo mundo fala, mas todo mundo sabia que você era diferente. Mas todo mundo sabia, mas eu sofri, eu tive depressão, Exato. tomei 3, 4 medicamentos, fui internado, passei por processo de tentativa de suicídio. Só para que a gente tenha uma ideia, o paciente com algum transtorno mental, e a gente está falando aqui de transtornos mentais do neurodesenvolvimento, ou seja, aqueles que nascem, eu estou excluindo aqui depressão, eu estou excluindo bipolaridade, estou excluindo esquizofrenia, eu estou excluindo ansiedade, ou seja, os transtornos mentais são muitos. 17% das crianças hoje fecharão algum diagnóstico no decorrer da sua infância. Esse número é gritante, ou seja, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, transtorno de linguagem específica, transtorno de aprendizagem, ou seja, tem muita criança que vai receber diagnóstico. Só que isso é fruto de uma genética e fatores ambientais, que a gente até conversou em outro momento sobre isso, e falaremos muitas e muitas vezes. Só que o mais importante que a gente precisa falar é que o cérebro ele é extremamente sensível ao estímulo na precocidade. O maior pico de conexões sinápticas que nós teremos no desenvolvimento de linguagem acontece antes do 1º ano de vida.
do desenvolvimento sensorial antes do primeiro ano de vida e do desenvolvimento das funções cognitivas superiores antes dos 2 primeiros anos de vida. Ou seja, antes do primeiro ano e antes do segundo ano, basicamente tudo o que nós temos de grande platô de conexões sinápticas acontecerá nessa fase. Olha a importância da gente estar aqui, informando. Esse podcast, ele tem o intuito de falar da infância, da adolescência, da vida adulta. Ele tem o intuito de falar dos 17% dos transtornos do neurodesenvolvimento, mas vai falar de depressão, de ansiedade, de neurociência, de performance, de dopamina, de vícios, compulsão, narcisismo, transtornos de personalidade, borderline. Aí a gente entra na parte de nutrição e tudo mais, mas como a informação ajuda. E há 7 anos atrás, pode parecer que era ontem, mas a gente não tinha isso, realmente não existia. Há pouco tempo, né? Que coisa. Sim. Exato. Olha mudou, isso. Mudou muito. E principalmente após a pandemia. Em pouco tempo teve uma mudança gritante. É impressionante. A difusão da informação teve uma mudança realmente, depois da pandemia, muito grande. Sim. Né? Nós estamos aqui hoje, né, num estúdio que tinha sido programado há um pouco mais de 7 anos atrás para ser uma emissora de televisão. E que hoje a gente tem, vamos dizer, um switcher imenso que foi transformado numa sala pequena que faz a mesma coisa e faz muito mais difusão do que se fazia antes. Num custo muito mais acessível, muito provavelmente. mais, Sim. muito do que mais. fazer um processo de televisão. Televisão é muito mais caro, Então, né? assim, essa é uma forma de difundir. Agora, o interessante é que nós estamos falando aqui no Brasil. Há tudo isso que aconteceu aqui, eu acho que a pandemia acelerou, pelo menos no Brasil, uns 10 anos. Não tem a menor dúvida. Mas não tem muito tempo, há um ano atrás, nós estávamos em Portugal e Portugal ainda está muito, muito, muito sem o digital. Então há muito que difundir ainda. Nada Sim. contra estar ainda atrás no digital e tal, porque, enfim, por motivos culturais, a coisa vai andando em determinado passo. Sim. Né? Mas nós temos muito o que explorar, muito Sim. a difundir ainda. A gente acha que a gente já penetrou na internet toda. Nós não penetramos nem em 0,01. Ontem de manhã, eu descobri que um sujeito tinha vendido 1 milhão de livros e que era um dos principais podcasts do Brasil. E eu nunca ouvi falar. E trabalha com isso. E trabalha com isso, para você ver que como Está assim, em bolhas. Nós estamos em bolhas. Mas muito. existe um dado, né, que as pessoas elas vão passar a consumir podcast, principalmente podcasts, ligados a assuntos específicos. Podcast que você uma variedade muito grande vão ser poucos. E assim, eu vou falar sobre carro, tudo sobre carro. Vai ser aquele podcast que fala sobre carro, motor, roda, não sei o que, tudo especializado em carro, de todos os tipos de carro. Sobre saúde, ok, um podcast voltado para medicina, voltado para saúde psíquica, emocional, saúde do corpo, enfim. E por aí vai, sobre moda. É muito sobre não sei o quê. nichado. Muito nichado. Exatamente. Sim. E por uma explicação clara, né? É fácil você buscar aquilo que você quer se você sabe onde você busca. Então, a pessoa, ela não quer saber de medicina, ela não vai no Anima Podcast Saúde. Ela vai... se ela quer saber de medicina, ela vai no Anima Podcast Saúde. Se ela quer saber de moda, não vai ser aqui. Vai A ser... primeira escolha, inclusive, vai ser, né? vai ser a primeira escolha. eu ainda não sei como é que faz para ranquear nas coisas, como é que ranqueia lá no Spotify. Não, mas é fácil. Como é que funciona? Ué, porque você tem lá o seu vídeo, o seu você vai ter o número que rodou e o meu tem o número que rodou. Não, mas aquele e o Bertaldo são... Bertaldo é colérico, para quem não acredita, ele não sabe disso, ele nega, eu e Kênia temos certeza absoluta. Essa coisa é os temperamentos. E eu sou um sanguíneo fervoroso. Minha meta agora é passar as visualizações dele, tá? Então, vocês deem Mas olha aqui. só, sanguíneo não é muito competitivo. Sim, o sanguíneo é. Bastante. É, O sim. colérico não é Então nem eu sou um uma pouco. sanguínea enviesada, porque eu sou zero competitiva, Mas sério. Eu mas falo, é você quer ganhar Você é ótimo. madura, Kênia. Eu ia falar, você é madura. E outra coisa, é que não tem como você ganhar, porque se você ganhar, ele vai perder. E se ele perder, é um problema. Não, mas ele compete tudo. Eu vou contar uma coisa. Ah. Se eu chego em casa e falo assim, ai, gente, eu tô com uma dor de cabeça, aí o Bertaldo passa um pouquinho de tempo e fala, minha cabeça tá doendo. A dor dele tem que ser maior que a sua. Sempre! A dor dele tem que ser maior que a minha. Contei aqui, ele tá rindo. Aí eu falo, Bertaldo! Eu nem vou contar o que eu falo em casa, eu falo, Não, Bertaldo! a pior coisa pra mim é quando uma pessoa Putz. diz assim, isso não dá pra fazer.
Ah, não fala isso não, bicho. Aí você vai lá e faz só pra mostrar que dá a pra pessoa ser diz feito. assim, olha, mas não dá pra ir nadando daqui à África. Mas isso que eu contei, Aí- ele não é hipocondríaco, não. Não. Porque se eu chegar em casa, assim, eu cheguei da academia e falo assim, pô, tô cansada. E daqui a pouco ele fala assim, pô, tô muito cansado. E o cansaço dele é maior, É entendeu? canseira, mas é colérico. É em tudo, ele tem a tá competição, certo. tá em tudo, é verdade. Aham. Eu não gosto de Isso. perder nem pra montar, como é que chama? Quebra-cabeça. Kenny, eu vou fazer o seguinte, no decorrer desse ano, nós vamos entrevistar muita gente grande, lógico, né? E a gente vai tentar traçar um perfil para entender o que é o Bertaldo, tá? Ao Ixi. final do ano, a gente faz aqui uma apresentação, falar um Lembrando ano que depois... nós estamos partindo com quase 20 milhões de visualizações na frente, hein? É verdade. Já a competição, Já né? Já tá, começou. já Deixa já comigo, deixa começou. comigo. Mas, ó, ele também é acirrado. Não tem hein? problema, Quero não. ver. Eu tô fazendo a minha listinha, bate importante aqui. Na verdade, aí. essa é uma competição saudável, porque Boa. vai crescer. Se os dois estiverem indo muito bem, é porque as pessoas estão sendo Isso. muito bem informadas. E esse é Exato. o Bora, vamos princípio do esquentar essa processo mesa todo. aí. Com É isso aí. certeza. Bom, então, eu acredito que é Gente, é isso. estranho tá do outro lado, tá? Oi? Eu preciso dizer que eu tô estranhando e tá do eu outro tô lado. estranhando estar desse lado. Eu falo assim, Exato. eu pergunto, eu respondo, o que eu faço? Eu levanto a bola e corto. E é justamente isso Hoje pra... tá mais uma roda de conversa, Exato. né? Eu acredito que é justamente isso que... Bom, senhores e senhoras, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. É um verdadeiro prazer, uma honra, uma responsabilidade. Então compartilhem, sigam, ativem os sininhos. Recebi hoje aqui os anfitriões, os donos dessa casa belíssima chamada Ânima. Tive a companhia da minha linda esposa, Kênia e Bertaldo, suas considerações finais. Gente, eu quero dizer que vocês chegaram no podcast mais saudável desse Brasil. Olha. Ah, é Pegou a verdade. chamada! Que Vocês raiva! chegaram... É sua essa chamada. Não, mas você É que sua. criou. Não tem problema, não tem Podcast problema. mais Eu estou aqui pra saudável. você, é o podcast Mais mais saudável saudável desse Brasil. Muito bem, gostei Fala dessa. pouco, mas quando Fala fala com bonito, sabedoria. né? No final das contas, ela ganhou, mas provavelmente o Bertaldo vai registrar essa frase dizendo que foi dele. É que na realidade eu passei um bilhetinho pra ela. Ah, dizendo- foi demais. Olha, a gente está muito feliz com a vinda de vocês. A gente tem certeza que com expertise, vocês vão trazer assim, muito assunto bom para as pessoas, informação de primeiro nível, de ponta, com qualidade e com humanização. Isso é muito importante. Legal. Né? O médico olha, não é, eu vou consertar isso aqui, que a alça quebrou. Não é isso, é uma pessoa, tem um sentimento, tem tudo ali por trás. E eu tenho certeza que vocês vão fazer isso de forma magistral. Será sensacional. Muito obrigado. obrigada. É verdade, eu Muito também obrigada. tenho essa certeza. E a gente estava falando no início, né? Você falou, por que eu estou aqui? Bem, pelos aqueles 450 mil WhatsApps que eu mandei, e aí, vamos começar? Vamos verdade. botar isso daí... E eu corri. Para poder, para valer, vamos. E você veio, porque você Não é? vocês moram Mora no perto. sul do Brasil. Ele mora pertinho Estamos aqui. no Rio de Janeiro, Ah, gente. na- Olha a viagem, olha todo o empenho, o carinho. E ele vai vir toda segunda, Olha hein? o que é acreditar num projeto. Não é assim, eu saí da minha Sim. casa, peguei o carro e meia hora e cheguei lá. Não é isso, é Não, longe. Os mas- filhos ficaram no sul. Mas Sim. é mais rápido vir até aqui de avião do que sair do aeroporto e chegar aqui. Eu falei sim, isso. com eu falei certeza. isso. Mas vale a pena porque Vai. as pessoas merecem, né? E as pessoas precisam de ter locais seguros. Eu acho que a internet tem muita informação, mas tem muita informação perigosa. É verdade também. Tem muita Sim. informação enviesada. E vocês trazem um histórico de credibilidade muito grande já. São pessoas decentes, honestas, de vida pública. Eu acredito que esse próximo passo ele vai contribuir justamente para as pessoas continuarem tendo fontes seguras de conhecimento. E agora, principalmente relacionado à parte mais saudável desse podcast chamado Ânima.